Muito bem. Luana, podemos começar? Obrigado. Então, bom dia a todas e a todos. Finalmente, depois de um ano de trabalho junto à comissão organizadora, a gente vai dar início agora oficialmente ao 7º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, as múltiplas faces da adoção, leituras a partir de Nunca Deixe de Acreditar, um relato autobiográfico de uma adoção tardia internacional, da Cristina Richardson. O evento ele tem uma página permanente na internet. Peço para que vocês acessem essa página com o PDL, são as iniciais aí do evento, com pdl.com.br. A programação está lá, caso vocês percam aí o papelzinho, está tudo lá. Divulguem também para quem puder comparecer, né, os possíveis interessados. E eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer à comissão. Vou fazer isso agradecendo particularmente a Érica, que é a minha doutoranda, né, que participa da comissão organizadora, então vou usá-la como metonímia, apesar do que, né, toda a comissão, né, trabalhou arduamente, né, na execução dos convites, né, assim, vocês vão ver pela programação, a gente tem mais de 60 trabalhos, não é, Michele? Quantos trabalhos? Mais de 80 inscritos, quase 60, comunicações, 80, mais de 80 apresentações, então o Congresso está crescendo muito, acho que todo ano ele cresce um pouquinho, né? No ano passado a gente teve um congresso lindo, né, que foi sobre a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, um congresso muito importante na luta contra o racismo, cujos anais, né, já estão nesse site, com pdl.com.br, e nesse ano, apesar da falta de apoio, que eu queria começar falando um pouquinho disso, assim, a gente não teve apoio praticamente nenhum, né, mas queria, antes de reclamar, né, e chorar aqui publicamente com vocês, queria agradecer aos apoios que a gente recebeu, que é o Conselho Federal de Psicologia, né, a Fafiche, a UFMG, o CAD, os servidores do CAD. Queria agradecer a Luana aí em nome dos servidores, obrigado. Também a Comissão de Direitos e Diretoria da Criança e do Adolescente da OAB, né? Obrigado. E, enfim, houve, então, algum apoio, acho que, né, qualquer apoio para a universidade pública, nesse momento, né, que a gente está vivendo, da PEC 95, cujos efeitos já foram sentidos, então, no COMPDL, então a gente não teve nem apoio nem da FAPEMIG, nem da CAPES, nem do CNPq, nem da PROEX, né? Assim, eu acho que todos os apoios que a gente tinha recebido nos últimos anos, a gente não recebeu, o que vai inviabilizar, por exemplo, a publicação dos livros, que geralmente a gente publica depois do COMPDL. Aliás, a gente vai lançar 2 livros provenientes do COMPDL passado, né, do ano passado, um livro chamado Direito e Literatura contra o Racismo, leituras a partir do Quarto de Despejo, e o outro livro chamado Psicanálise e Racismo, interpretações a partir de Quarto de Despejo. São 2 livros, né, de quase 300 páginas cada um, né, com os artigos reunidos do COMPDL passado, ambos editados pela editora Relicário, vão estar disponíveis também na página da editora. Então, para vocês verem que esse investimento, né, esse apoio da CAPES, principalmente, e do CNPq, tem um efeito importante nas consequências do Congresso, né? Então, queria lamentar profundamente essa PEC, né, essa PEC que corta os investimentos em pesquisa,
corta os investimentos na universidade. Isso traz consequências que, para a gente aqui, parecem imediatas, né, assim, mas que têm consequências a longo prazo, né, para a clínica, para a aplicação política das pesquisas que a gente faz aqui. Esse tipo de falta de investimento ou recusa ao investimento na educação pública, nós sabemos, né, traz consequências desastrosas para o nosso futuro. Então, fica aqui, né, meu protesto, meu lamento, né, em nome da comissão organizadora, né. Bom, esse congresso ele nasce ainda quando eu dava aula na Milton Campos, na Faculdade de Direito Milton Campos. Nasce há bastante tempo, há mais de 10 anos. Teve uma interrupção entre o terceiro com PDL, né, e o quarto, que aparece aqui na UFMG, quando eu venho para cá. E é um congresso que articula ensino, pesquisa e extensão. A ideia do congresso é fazer o tripé funcionar, né, o tripé que fundamenta a universidade pública, principalmente naquilo que a universidade tem por obrigação no sentido da transmissão clara e pública do conhecimento que ela produz, né? O conhecimento tem que ser claramente transmitido, tem que ter um efeito prático na vida das pessoas, esse conhecimento tem que transformar a vida das pessoas, ele tem que ter efeito prático no sentido de melhorar as práticas políticas que as pessoas fazem no dia a dia, em todas as suas práticas. Então, a ideia do ComPDL é fazer com que, a partir da literatura, sempre a partir dela, né, de uma obra literária, a gente se coloque a pensar sobre um tema, né? E desse ano vai ser a adoção, que é um tema que move muitos afetos, né? A gente sabe que move muito, muito afeto, né? E que tem consequências políticas pela programação. Se vocês forem ler os títulos, impressiona muito o caráter político que a adoção mobiliza também, não só o caráter afetivo, né? E a gente vai ver aqui que tem questões políticas muito sérias envolvendo a adoção. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Quando a gente se endereça a alguém, a partir da teoria psicanalítica que eu gosto, né, assim, a teoria da sedução generalizada, é importante lembrar que a gente está sempre atravessado pelo inconsciente, e é justamente por isso que devemos estar atentos às respostas daquelas pessoas que nos ouvem, né? Então, quando a gente se endereça, a gente produz resposta, né? A gente produz um efeito no outro. E acolher essa alteridade que a gente produz, né, essa alteridade que está na gente, né, e que a nossa revelia é transmitida quando a gente fala para o outro, quando a gente se endereça para o outro, acolher a nossa alteridade e a alteridade do outro, que vem como resposta àquilo que a gente fala, né, isso nos coloca numa posição ética que interessa para Laplanche, né, para a psicanálise, que eu acredito, no sentido de que a gente tem que, em primeiro lugar e sempre, prioritariamente, ouvir, né? Então, ouvir primeiro, deixar maturar, perlaborar, né, para prestar atenção, enfim, nos efeitos de alteridade que isso que a gente fala e que a gente escuta produz na gente. Bom, isso leva diretamente ao tema, né, que é o tema da adoção. Essa ideia da adoção, vocês vão ver, vai trazer muitos pontos de vista. O subtítulo aí do evento, né, as múltiplas faces, né, da adoção, já mostra isso. Então, gostaria de reiterar o espírito inter e transdisciplinar desse evento. A gente vai falar a partir do direito, a partir da literatura e a partir da psicanálise, né? Vamos tentar construir um espaço transicional e potencial no ComPDL. O ComPDL também tem uma inspiração claramente winnicottiana, né, de que esse é um espaço de potência criativa, portanto, não vai ser dominado por nenhum tipo de hegemonia discursiva, nem de área, nem de teoria, né, nem de, enfim, abordagem teórica dentro de uma teoria, né? É importante que a gente abra para a alteridade, né? Todo tipo de diversidade é bem-vinda aqui no ComPDL. Ele não, mas todo tipo de alteridade é bem-vinda, né? Toda alteridade
que respeite a alteridade, que respeite o respeito à alteridade, né? Menos a alteridade que tenta silenciar a alteridade, né? Esse congresso é profundamente antifascista, né? Queria deixar isso bastante claro. Ele não, né? Então, isso, porque vocês vão ver, a adoção tem efeitos importantes, né, sobre a hospitalidade da alteridade, né? A tese fundamental que vai mover, inclusive a tese de doutorado da Érica, que eu oriento, tem a ver exatamente com isso, né? A nossa capacidade de hospitalidade, né, para acolher a alteridade, acolher a diferença, apesar da diferença ser difícil de acolher, né, de gerar muito afeto, de gerar ódio, de gerar, enfim, os efeitos que a alteridade produz, né? Essas são as palavras iniciais. No próximo ano, já estamos terminando esse, né, para começar o próximo. Eu queria que vocês já salvassem a data, 18, 19 e 20 de setembro de 2019. Nós iremos ter um próximo ComPDL, cujo tema será anunciado sexta-feira. Tá? Sexta-feira eu vou falar do tema do próximo ComPDL, que também tem a ver com os nossos trabalhos de pesquisa, junto ao grupo de psicanálise política que eu coordeno junto ao CNPq, que, né, nesse caso específico, também gostaria de agradecer ao CNPq pela Bolsa de Produtividade que ele me concede, né? Isso tem a ver com as pesquisas, isso tem a ver com todo esse esforço, né, do Congresso, enfim, de esforço de transmissão, que, graças ao CNPq, eu consigo também manter. Bom, então, dito isso, queria agradecer muito à comissão, queria agradecer a presença de cada uma de vocês, em particular. Muito, muito obrigado pela presença, pelo apoio, né, nesses anos todos. É o 7º congresso, então, assim, já tem uma história para a gente contar. E queria dar início ao congresso, então, oficialmente, chamando à mesa o Dr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de direito titular da Vara Civil da Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte desde 2004. Ele recebeu os títulos de honra ao mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2009, a cidadania honorária de Belo Horizonte em 2013 e 2015, entre outros. Então, obrigado, bom congresso a todos, até já. Obrigado pela presença. Te acompanhar aqui na... Fica à vontade. A princípio, temos tempo, assim, estava programado para começar. Isso que eu ia perguntar, né? Vamos até às 10h30? Uma hora, tranquilo. Uma hora, né? Tá. Acho que menos que isso, porque vai ter o debate também. Isso. Tá bom? Tá. Bom dia a todos, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a possibilidade de participação nesse evento, né? Foi feita a sugestão pela minha equipe técnica, na equipe psicossocial lá da Vara da Infância. Eu agradeci muito, né? Inicialmente, até a ideia que eu seria um debatedor, ou comporia a mesa aqui de abertura. E depois tive a notícia, né, de que realmente faria essa palestra de abertura aqui desse evento, que é uma grande responsabilidade. Eu examinei todo o programa, né, dei uma lida no programa, e realmente ele é bem profundo, ele toca, né, temas extremamente importantes relativamente à adoção, tanto na área da psicologia, como na área do direito, né? Então, eu agradeço aqui a comissão organizadora por essa oportunidade de poder aqui fazer essa abertura, né, do congresso, né? Bom, claro que tem pessoas aqui, eu até olhei aqui no cronograma com formação
acadêmica até bem mais extensa que a minha, né? O que eu posso colocar para vocês aqui é a minha experiência na vara da infância, como juiz, né? Que já vem de longa data, né? Eu fui juiz da infância e da juventude em Uberaba, de 95 até 2002. Acumulei algumas outras competências, mas basicamente a infância sempre me acompanhou, né? Sou juiz desde 89 e a partir de 95, então, eu assumi essa parte da infância e da juventude de forma mais direcionada, porque nas comarcas do interior a gente é chamada clínica geral, a gente faz de tudo, né? Mas em Uberaba, como é uma comarca maior, eu já especializei na infância e da juventude. E chegando aqui em Belo Horizonte, eu até, na época, queria até mudar um pouco, mas o tribunal me colocou como auxiliar da vara da infância e da juventude aqui de Belo Horizonte. E depois de 2 anos como juiz auxiliar, eu acabei assumindo como juiz titular da vara da infância e da juventude. Na época era uma vara única, né? Em 2004 ela foi dividida entre vara infracional da infância e da juventude, que é a questão do adolescente autor de ato infracional, né? E a vara civil da infância e da juventude, também chamada de vara protetiva da infância e da juventude, da qual eu acabei ficando como titular, né? E uma outra colega, na época, assumiu, então, a vara infracional. E essa vara protetiva, uma das principais, dos principais direitos, né, objeto de proteção da vara protetiva da infância e da juventude é a convivência familiar, né? São vários os direitos fundamentais. Tem a vida, saúde, educação, né? Até lazer, enfim, direito de ir e vir. Mas a convivência familiar seria o direito que é mais básico, ou pelo menos era, né, mais básico da infância e da juventude. Eu digo era porque, atualmente, a questão da saúde e da educação tem cada vez mais ocupado também o nosso espaço processual, vamos dizer assim, né? Hoje nós dizemos que está mais ou menos meio a meio, né? Metade dos processos são de convivência familiar e metade dos processos relativos à saúde e educação. E na questão da convivência familiar, evidentemente, que nós temos a questão da adoção, né? O tema da adoção, que ela se insere justamente na possibilidade da convivência familiar alternativa, vamos dizer assim, né? Porque a lei, evidentemente, ela estabelece como prioridade a convivência familiar na família biológica, na família natural. Essa é a prioridade do Estatuto, né? Então, todos os esforços, né, devem ser feitos no sentido de que a criança, o adolescente, permaneçam na família natural. A criança e o adolescente na família natural. E a criança e o adolescente, só em último caso, devem ser colocados na família substituta, né? Então, é sempre importante lembrar, né, que essa questão da adoção se insere dentro do tema da convivência familiar, que é considerado, até pela Constituição, como um dos elementos básicos de formação e de desenvolvimento do ser humano. Não só no aspecto material, evidentemente, mas no aspecto emocional, afetivo, moral, enfim, né? Então, uma dos principais temas nossos é justamente a adoção, né? A gente sabe que é um tema que tem uma abordagem ampla, né, no aspecto psicológico, até pela programação aqui eu vi, né, eu nem vou querer também adentrar essas questões, quando até me pediram que eu desse um título para o tema, né, eu fiquei tão impressionado, né, com o livro aqui da Cristina Richardson, né, ou Cristiana, né, que eu achei, poxa vida, como ela, de certa forma, sofreu alterações na sua própria identidade como pessoa, como ser humano, através da adoção, não só isso, através de todo o sofrimento dela, né? E como isso tudo teve impacto na vida da Cristina. Então eu falei, bom, acho que eu vou falar sobre identidade.
Mas, na verdade, eu acho que isso é um tema muito mais afeto ao psicólogo do que propriamente ao jurista, né? Então, eu falei, bom, mas eu já dei o tema, como é que eu vou fazer agora, né? A solução que eu achei seria ampliar esse tema da identidade para uma identidade das próprias pessoas, ou dos próprios profissionais que atuam na adoção, né? Que eu achei isso um tema interessante, porque o convívio, vamos dizer assim, do psicólogo, do médico, do assistente social e dos profissionais do direito, juiz, promotor, defensor, advogado, nem sempre é muito tranquilo, né? Vamos dizer assim, nem sempre se dá para se entender muito bem, né? Eu me lembro até que quando eu comecei a atuar especificamente nessa área, o jargão, né, a terminologia linguística do psicólogo era uma coisa que me assustava, e até certo ponto falei, poxa vida, não estou entendendo nada, né? Então, eu acho que o juridiquês, o economês, enfim, cada área tem a sua linguagem específica, né? Então, eu me lembro até uma vez numa reunião, coisa curiosa, né? Falei, poxa, mas esse psicólogo, ele não entende nada que ele fala. E a pessoa que estava na reunião era um psicólogo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Fiquei morrendo de vergonha, sem graça, né? Mas, aos poucos, a gente vai compreendendo um pouco mais, né? Não digo que eu tenha formação psicológica, longe disso, né? Mas vai perceber a importância da participação do psicólogo, do assistente social, do educador também, né? Na nossa construção de uma decisão, vamos dizer assim, dentro da vara da infância e da juventude. Porque, na justiça, eu diria que a vara de família e a vara da infância e da juventude são aquelas que mais têm uma interconexão, vamos dizer assim, uma intersecção, né, com a área da psicologia, da assistência social, da medicina e da educação. Muitas outras áreas, nem tanto, né? Fala de área tributária, não tem nada a ver, mas nessa área que eu atuo, realmente, nós temos que ter essa proximidade com os profissionais dessa área, né? Isso é muito relevante. Mas nem sempre é fácil. E essa alteridade, né, como coloca o professor aqui, me faz lembrar até de um vídeo, né, que eu assisti recentemente, até foi numa viagem entre São Paulo e Belo Horizonte, numa desses vídeos que a gente vê no avião, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, talvez tenham visto, que é um documentário daquele ator famoso, o Morgan Freeman, né? É que ele fala do us and them. Quer dizer, nós e eles. Né? Isso é uma coisa muito complicada de a gente poder lidar, vamos dizer assim, né? Porque, em geral, nós temos a tendência de aceitar tudo que é do nosso grupo e rejeitar tudo que é do grupo que nos é estranho, né? Isso nas mais diversas facetas da vida, né? E aí vem da questão da intolerância, da questão da diversidade, da questão do autoritarismo oculto na alteridade, como o professor colocou aqui também muitas vezes, né? Desse falso relativismo, né, que você pode ser relativo desde que você concorde comigo, né? Aquela coisa assim, né? Você pode ter qualquer opinião, mas não vai discordar de mim, não, né? Porque a coisa vai ficar complicada, né? E muitas vezes essa alteridade, ela vamos dizer assim, perpassa, né, ou ela atinge todas as relações humanas, né? Eu acho que ela é intrínseca até a relação humana, a gente não pode se livrar disso, né? Até eu coloquei alguns exemplos aqui, alguns tirados da minha experiência, talvez, né? Questão dos juízes e promotores. Tem sempre aquela briguinha, né? Vamos dizer, aquela disputa, né? Juízes e defensores, é outra coisa complicada também. Juízes e advogados, promotores e defensores, psicólogos e assistentes sociais, já vi muito isso também. Críticas de um contra o outro, né? Também tem também. Psicólogos e psiquiatras. E saindo da questão profissional, aí a gente entra também na parte religiosa, cristãos judeus, cristãos muçulmanos,
católicos evangélicos, evangélicos espíritas. Aí podemos ter uma série de exemplos, né? Fascismo, comunismo, né? Esquerda, direita, essa é, hoje em dia, então, agora na véspera da eleição, é o que está bombando aí, né? E outras coisas mais bobas, talvez, né? Brasileiros, argentinos, né? Franceses, alemães, indianos, paquistaneses, aí a gente vai... Essa alteridade é múltipla, né? A gente pode imaginar 1000 formas dela, né? Aliás, a alteridade não é só recusada pelos fascistas, não. Trotskistas, marxistas, maoístas também, né? Também. Tem esse lado também, né? Então, a gente precisa ver a amplitude né? da questão, com todo respeito às opiniões que podem ser colocadas, né? Então, eu acho que esse livro, esse tema, né, nos faz, dentro da questão da adoção, nós, operadores do direito, que temos que atuar com outros operadores do direito, promotores, defensores, advogados, e também com psicólogos judiciais, assistentes sociais judiciais, técnicos, né, psicólogos das entidades de acolhimento, técnicos do serviço de acolhimento familiar, enfim, nós temos que perceber, ou tentar perceber essas várias colocações, essas várias interpretações da realidade, né? Para não ficarmos só no nosso nicho, porque isso é importante para a gente abrir um pouco a tentativa de compreensão da realidade, né? É respeitar as nossas limitações, porque todo mundo é humano, né? O juiz também é humano, e a gente, às vezes, em determinado momento, pode, eventualmente, às vezes, interpretar de uma forma equivocada um conjunto probatório, às vezes chegar a uma decisão que, às vezes, no final das contas, pode não ser a melhor possível, né? Pode acontecer também, né? Mas o importante é ter essa sinceridade, essa vontade de acertar e de dar o devido respeito a todas as opiniões e as interpretações, né? Entendeu? E perceber as diferenças, né? Aqui eu coloquei uma observação sobre a questão da discriminação, né? Que tem a ver com a diversidade, tem a ver com a diferença. É algo, não sei exatamente se encaixa propriamente no tema, né? Mas eu acho que tem pelo menos é tangencial ao tema, né? A discriminação hoje em dia é colocada, o entendimento normal, né, coloquial que as pessoas têm é a diferenciação injustificada de situações, né? Mas se a gente procurar, por exemplo, no dicionário, eu até copiei aqui o dicionário do Aulete, que a discriminação é perceber as distinções em alguma coisa ou entre coisas diversas, é diferenciar, discernir, distinguir. Como, por exemplo, discriminar o certo do errado, né? E separar de acordo com determinado critério. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, repensar essa questão também, né? Porque o fato não é eliminar a discriminação, mas discriminar com um fundamento, com uma razão, com uma justificativa que pode ser, vamos dizer assim, aceitável, né, ou adequada, entendeu? O problema é discriminar sem motivo, né? Eu acho que esse é o grande problema, porque nós somos diferentes, cada um nasce de um jeito, nasce de uma classe, numa família, numa raça, num país, e nós não podemos imaginar ou fingir que todo mundo é igual, porque não é, né? Eu acho que esse é um grande problema nosso da atualidade, né? Então, eu queria colocar isso aí como uma reflexão paralela, vamos dizer assim, mas eu acho que tem uma certa influência na questão do nosso reconhecimento na atuação do processo de adoção, como cada profissional, vamos dizer assim, né? É a questão de ver se há complementaridade ou conflito, né, nessa relação, né? Até eu li incluí aqui uma observação até do professor Fábio, né? Sobre a dificuldade de julgar, né? E que é justamente acreditar em algo que não gostamos. É difícil compreender, aprender
engolir o ponto de vista do outro que detestamos. É uma tarefa árdua pensar de uma forma que nos desagrade. Mais que isso, é um trabalho gigantesco conceber a graça da existência aquilo que preferimos destruir em 1000 pedaços. É a pura verdade. Realmente, quando a gente tem uma convicção, uma crença, a vontade é que a pessoa que nos contesta seja jogada pela janela, um caminhão passe por cima dela, ou alguma coisa assim, né? Então, realmente, esse é um dos grandes desafios da sociedade moderna, é aceitar essa diferença de opinião até um determinado limite, evidentemente, né? Como o professor colocou, a alteridade que elimina a alteridade, ela é complicada, né? Eu até tenho um irmão mais jovem, meu irmão caçula, né? Ele até da AGU, né? Aquela Advocacia Geral da União, e ele defende a liberdade a qualquer preço, porque acha que qualquer pessoa tem direito de expor suas ideias, mesmo que seja um fascista, um comunista, que queira destruir completamente as liberdades. Eu falei, mas isso aí é algo que vai destruir a própria liberdade. Eu falei, não, mas a gente, é um princípio absoluto. Eu sou meio desconfiado de princípios absolutos, viu? Eu sou muito desconfiado. Eu acho que todo princípio tem que ser levado com certa ponderação. Eu acho que todo princípio absoluto levado ao seu extremo, ele acaba virando o oposto. Entendeu? Isso é muito perigoso, né? E a gente vê isso na nossa vida, né, do dia a dia, principalmente em áreas tão assim emocionalmente suscetíveis, como essa área da adoção e da vivência e da convivência familiar, né? Bom, passadas essas questões, né, eu queria descer um pouco mais na concretude e dizer que a convivência familiar, ela é colocada, né, como um dos pilares da sociedade, como um dos fundamentos, né, da formação do indivíduo. Eu acredito que por quase todas as sociedades do mundo, tanto ocidentais como orientais, né? A questão da família, pelo menos na nossa sociedade atual, ela é colocada como fundamento, né? Por que isso, né? Aí vem uma reflexão da própria existência do direito, que é uma reflexão pessoal, né? Talvez eu já tenha até feito essa reflexão antes, eu não sei, né? Mas isso ao longo desses vários anos, aí até décadas, né, de trabalho com o direito, eu pensei, repensei, conversei com muitos colegas sobre isso, né? Que o direito, na verdade, ou as regras jurídicas, eles, na verdade, objetivam uma convivência social. No sentido do quê? No sentido da continuidade. No sentido de uma sobrevivência do grupo social, né? Porque esse seria o direito fundamental de todos nós. Retirar da vida, todos os demais direitos também desaparecem, né? Eu acho que essa reflexão é importante para nós também olharmos com uma certa relatividade ou com uma certa, como é que eu vou dizer assim, um pé atrás, né, a nossas críticas quanto a determinadas sociedades diversas da nossa, ou quanto a sociedades do passado também diferentes da sociedade atual. Falar, mas como no Oriente Médio eles fazem desse jeito? Isso é um absurdo, né? Não sei o que e tal. Então, mas como na Idade Média faziam isso é um atraso, é uma coisa absurda, né? Mas eu acho que determinadas posturas ou determinadas regras que existiam em tal época ou em tal comunidade, podem ser que naquele momento elas eram justificadas justamente pela necessidade ou pela adequação no sentido da sobrevivência e da continuidade daquela sociedade. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou colocando, né? Até se vocês quiserem fazer algumas intervenções rápidas, objetivas, diretas, sem manifestação, podem também, né? Não tem problema. Mas o que eu quero colocar é que, primeiramente, a religião, né,
que, de certa forma, foi uma forma inicial de regramento da sociedade, aí eu não quero entrar na questão espiritual, porque eu acho que, eu pessoalmente acredito que existe esse outro lado também, né? Cada um tem a sua opinião, uns acham que sim, outros que não, mas, assim, deixando essa questão de lado, eu acho que a religião também foi uma forma inicial de regramento da sociedade e que o direito, ele é uma forma, uma tentativa de organizar a sociedade no sentido de melhorar ou priorizar ou favorecer as condições para a sua continuidade, né? Evidentemente que um dos grandes desafios do direito é conciliar dois elementos contraditórios, né, ou dois elementos que possivelmente são contraditórios ou são conflitantes, que é o interesse individual e o interesse coletivo, né? E o direito é uma tentativa imperfeita, né, sempre imperfeita, eu diria, mais ou menos imperfeita, de conciliação desses dois interesses, vamos dizer assim. O interesse pessoal, individual, de desenvolvimento, de liberdade, de autonomia, de expressão da sua individualidade, e aquela exigência de você se conformar a um regramento, a uma ordem social, fora da qual também a sobrevivência, até a vida, né, se torna mais complicada, não apenas no aspecto físico, material, mas até no aspecto psicológico, material, né, eu diria, né, do desenvolvimento do nosso eu, da nossa individualidade. Eu acho que a convivência é essencial, né? Então, o direito é uma tentativa de fazer uma média, né, um equilíbrio entre essas duas necessidades do ser humano, vamos dizer assim, né? Aí vai variar de cada momento histórico, de cada cultura, de cada povo, de cada país, né? Daí as diferenças da legislação, né? Não é que uma legislação é certa, outra é errada, mas uma pode ser mais adequada, ou menos adequada, ou mais atualizada, menos atualizada. Né? E por isso que muitas vezes essas críticas quanto ao passado, não, mas isso é um absurdo, que crueldade, que vergonha, né? Queimar as pessoas na fogueira. Brincadeira, hein, gente? Isso é um absurdo na Idade Média, como é que podiam fazer isso, não sei o que, tá? Talvez hoje seja um absurdo, talvez na época, lá, 1000 anos atrás, fosse algo que servisse para alguma coesão social, né? Embora mais horrendo que isso possa parecer para nós hoje em dia, mais inaceitável, mais cruel que possa ser, né? Então, essa relativização acho que é importante, né? E daí vem também a questão da convivência familiar e da adoção. Desculpa essa digressão, mas eu achei importante, né? O processo de adoção, ele é considerado como uma das chamadas medidas de proteção, né? Agora descendo para uma área mais técnica jurídica, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, ele estabelece várias medidas de proteção, ou medidas protetivas, né, aplicadas à família, ou à criança, adolescente, ou a ambos, né, ao grupo familiar, justamente para tentar corrigir, ou evitar, ou superar uma situação da chamada violação de direitos, ou ofensa aos direitos fundamentais, né? Evidentemente que dentro da legislação, a colocação em família substituta, ela é um dos últimos recursos, vamos dizer assim, legais. Existem várias outras medidas protetivas que antecedem a colocação em família substituta, né, e que devem ser priorizadas, e que dependem, evidentemente, de uma estrutura estatal, do poder público, que muitas vezes não é a ideal, né? Infelizmente. Agora, dentro da legislação pátria, né, da legislação nacional, da lei brasileira, realmente a colocação em família substituta é uma das
últimos recursos para a garantia desses direitos fundamentais da criança e do adolescente. Né? Entendeu? Essa colocação em família substituta pode ser feita pela guarda, pela tutela e pela adoção. Então, não é só a adoção, existe a guarda também, existe a tutela, que é menos utilizada na área da infância, né, porque geralmente ela se vincula a questões patrimoniais, e a adoção. Lá na infância é basicamente quase que guarda e adoção. Né? Que nós aplicamos, vamos dizer assim, né, nos casos em que realmente todas as outras medidas não tiveram o necessário efeito, vamos dizer assim, ou não conseguiram reestruturar aquele grupo familiar, né, no sentido de garantir aquela proteção mínima aos direitos de vida, saúde, educação, né, lazer, enfim, da criança e do adolescente. Evidentemente que a situação de risco pode ser causada tanto pela omissão dos pais, quanto também pela omissão do Estado. Né? Aí vem uma das grandes questões. É culpa da família, é culpa dos pais, ou é culpa do Estado, do poder público, que não deu a necessária estrutura, não ofertou as condições mínimas, né? Isso é uma grande questão também. Mais uma das oposições que eu falei no começo. Né? O indivíduo versus coletividade. Né? Responsabilidade individual, responsabilidade coletiva. Qual que deve prevalecer? Né? Mais uma dos conflitos aí de oposições. Né? Então, coloquei que é uma medida excepcional, que existia uma grande rejeição cultural da adoção. Até certo ponto, talvez ainda exista, mas eu acho que há 10, 20 anos atrás era muito mais comum. Né? Eu me lembro, em Uberaba, a primeira vez que eu atuei diretamente na infância e juventude, eu comentei, né, com a diretora da escola, até onde estudava a minha filha, que nós estávamos separando aquelas crianças com idade assim, mais avançada, né, chamada adoção tardia. Na época, a adoção tardia era mais de 5 anos. Hoje, graças a Deus, a cultura tem se modificado e a adoção tardia a gente considera mais de 8, 9 anos. Já houve um avanço aí, nesses últimos 15 anos. Né? Então, os brasileiros já admitem a adoção de crianças mais velhas. Antigamente, bateu 4, 5 anos, sem chance. Sem chance. Você vai olhar no cadastro de interessados em adoção, nada. Ninguém. Todo mundo quer bebezinho. Né? Bom, então, aí eu comecei então a investir na adoção internacional. Cadastrei as crianças mais velhas, encaminhei para Belo Horizonte, para a Comissão Estadual de Adoção, né, que tem que validar a decisão do juiz do interior ou da capital também, né, enfim. E eu comentei isso com a diretora lá da escola. Mas não sei o quê, temos que reunir a comunidade, temos que fazer alguma coisa, é um absurdo mandar as crianças para fora. Falei, olha, tudo bem, seria ótimo se elas pudessem ficar no Brasil, mas não tem jeito, né? O que nós vamos fazer? Deixar elas no abrigo a vida inteira, né? Então eu percebi, né, aquela rejeição, né, à adoção, principalmente internacional, né? Aquela espécie de xenofobia ao contrário, vamos dizer assim, né? E que existe talvez ainda um pouco, mas em grau menor, graças a Deus, isso tem se alterado. Né? Eu acho que, como a gente às vezes recebe pessoas de casa, dentro de casa, né, com uma família, familiares, então, irmão, pai, a casa está meio bagunçada, meio tudo bagunçado, você não liga muito. Agora, quando você recebe alguma pessoa mais estranha, você começa a ficar meio assim, poxa, minha casa está desse jeito, né? Então, eu acho que essa mesma sensação, guardada as devidas proporções, é o que nós sentimos como brasileiros no caso da adoção internacional. A gente é colocado de face a face, né, com as carências da nossa sociedade, as mazelas, e isso é uma coisa desagradável de a gente reconhecer, vamos dizer assim. Né? E como o professor colocou, tudo que é desagradável a gente cospe. A primeira reação é essa, né? É rejeitar, é recusar, mas aí não resolve, né, o problema, né? Mas aí mesmo contra aquela... Eu falei, tudo bem, vocês vão fazer alguma coisa, o que vocês vão fazer? Bom, no final das contas, acabou aquilo não efetivando em nada concreto, e eu
prosseguir com a questão da adoção. E conseguimos aí ter sucesso na época, acho que com 8 ou 10 casos de crianças de 6, 7, até 10 anos de idade, né? E que hoje tem uma família, né? Eu acho que não importa se é família brasileira, francesa, italiana, alemã, suíça, espanhola, é importante que ela está feliz numa família e que está devidamente acompanhada e tudo, né? E eu trouxe essa experiência para Belo Horizonte e tentei, dentro do possível, também permanecer ou dar continuidade, apesar de que na capital as coisas são mais complicadas às vezes, né? Nem sempre é tão fácil como no interior a gente dá andamento aos processos, mas dentro do possível a gente tem feito, claro, priorizando a adoção nacional e subsidiariamente, né, a adoção internacional. Bom, mais uma vez refrisando, né, que a responsabilidade primordial é dos pais, a criação e a educação, e depois dos pais, eu digo pai e mãe, né, nós procuramos a família extensa. É a segunda tentativa nossa, né? Quando a gente vê que o pai e a mãe realmente, ou o pai sumiu, ou a mãe está numa dependência alcoólica, ou dependência, às vezes, de drogas ilícitas profunda, que às vezes ela não responde ao tratamento, não responde à tentativa de sair dessa situação, nós procuramos a família extensa. Apenas quando não há sucesso na família extensa, é que nós, então, eu digo, a equipe lá da Vara da Infância, né, tenta a colocação, então, na chamada família substituta, né, que seriam as pessoas cadastradas, habilitadas à adoção. São pessoas individuais ou casais, hetero ou homoafetivos, aí não tem distinção nenhuma, né, que estão devidamente habilitados, existe uma sentença judicial considerando aquela pessoa ou aquele casal como habilitados para adoção, e pela data da sentença eles entram na ordem cronológica da habilitação, e são chamados nessa ordem. Evidentemente que nós temos ainda uma questão cultural, né, que a gente não pode, infelizmente, sobrepor, porque a adoção tem que ser espontânea. Muitos querem só menina, em geral, né? Muitos só menino, muitos criança branca ou parda, né? Criança negra menos. E a principal restrição é a questão da idade. Muitos querem só até 1 ano, até 2 anos. Aí, evidentemente, se você é o próximo, mas você quer 2 anos, apareceu uma de 3, né? Evidentemente que a gente vai procurar o próximo que tem aceitação para 3 anos. E aí muita gente fala, mas eu era primeiro da lista, bom, não era, mas a sua opção não era aquela, então passa para trás, né? Então nós temos seguido esse critério, né? Família de origem, família biológica, natural, nuclear, pai e mãe, extensa, família substituta brasileira e, no último caso, família substituta estrangeira, né? E se passou daquela faixa etária que há interessados, fica no acolhimento institucional, né, no abrigo, né? Infelizmente, embora a lei estabeleça que o abrigo deve ser sempre provisório, deve ser revisto, né, sempre, e é revisto sempre, né? Eu lembro que quando eu entrei na Vara da Infância, criança abrigada, arquiva o processo, está resolvido. Arquiva a criança também, aí encerrou o assunto. Em Uberaba, no começo era assim, né? Criança está abrigada, está no acolhimento, está resolvido, arquiva o processo. E esquece a criança lá, né? Hoje, o processo com criança acolhida, ele não arquiva, ele fica ativo sempre até os 18 anos. Infelizmente, existe ainda um percentual de crianças que ficam no abrigo até a maioridade, ou às vezes vão até para abrigos de maiores, mas aí já não é nossa competência, justamente por causa dessa falta de pretendentes, né? Nós tentamos outras alternativas, como o apadrinhamento, são aquelas pessoas que ajudam ou acompanham a criança no abrigo, muitas vezes passando fim de semana, passando férias, ajudando na escola, material escolar, enfim. E que muitas vezes criam o vínculo afetivo que leva a uma adoção, né? Ou, então, também a questão desses projetos, né, desses programas de adoção tardia, como Adote um Campeão, né, que
que recentemente foi 1 ou 2 anos que está em vigência aqui em Belo Horizonte, que coloca essas crianças de idade mais avançada, né, adolescentes geralmente, 12, 13, 14, 15 anos ou até mais. Até na época a gente discutiu, né, deve expor na mídia, não deve, né? Eu achei que não há problema nenhum, né? Afinal de contas a gente vai esconder essa questão, não é uma questão vexatória para a criança, é uma questão vexatória para a nossa sociedade brasileira, né? A vergonha é da nossa sociedade, não da criança, eu entendo assim, pelo menos. Então, eu acho que isso aí não há problema nenhum, não há nenhuma vedação no Estatuto, respeitado, claro, o tipo de programação que é colocado na mídia, né, para que a sociedade tome conhecimento desses adolescentes que ainda estão em abrigo. E isso tem tido um efeito muito positivo, né? Nos últimos 2 anos, a gente tem visto várias adoções, chamadas adoções tardias, né, de adolescentes. Mas é inevitável, infelizmente, que existem aí casos de permanência no abrigo, na instituição de acolhimento, né? Na avaliação da situação da família, né, evidentemente, muitas pessoas, né, às vezes colocam, infelizmente até pessoas lá de dentro da área, lamentavelmente, que a nossa atuação ela é automática, vamos dizer assim, no sentido da colocação na família substituta. Tipo assim, noticiou a criança em situação de risco. Bom, tira da família, bota na família substituta. Automático, acabou. Não dá nem direito de defesa, não quer nem saber. É aquela coisa cruel, malvada, né? Aquela coisa assim. Mas não é isso, viu? Evidentemente que não é essa situação. A primeira coisa que nós determinamos é uma sindicância e uma oitiva da família. Se ela não sumiu, né, não desapareceu. Muitas vezes a mãe dá à luz na maternidade e some, né? Aí não tem jeito, né? Como é que vai ouvir? Não sabe onde é que está, né? Agora, todas as nossas tentativas são de retorno para a família nuclear ou para a família extensa, a família ampliada, né? Que seriam avós, tios, primos, né? Entendeu? Então, existe um longo processo até essa criança ser colocada numa família substituta, se for o caso. Que na grande maioria dos casos, né, eu diria, pelas estatísticas que até eu conferi com o nosso setor, quase 95% dos casos existe o retorno à família nuclear ou família ampliada, família extensa, apenas a minoria dos casos vão para a família substituta, né? E dentro desse processo se possibilita a defesa, uma chamada defesa preliminar, porque depois desse processo existe também a destituição do poder familiar, que seria um segundo processo, onde a família também tem a defesa, né? Evidentemente, a gente tem que priorizar certas medidas de encaminhamento para a Defensoria Pública, porque nem sempre essas famílias têm aquela condição de compreensão, ou de noção, né, de defesa, para poderem realmente se defender. Então, nós tomamos toda a postura, até às vezes o oficial de justiça leva o pai e a mãe até a Defensoria Pública, né? Fisicamente ele leva a pessoa até lá para ela poder ter a possibilidade de defesa, né? Para evitar essa questão de desrespeito ao chamado contraditório, né? Quer dizer, você ouvir a outra parte, né? Ouvir a alteridade, como diz o professor aqui, né? Evidentemente que o que a gente tem que evitar também, isso eu faço um chamado meia-culpa aqui, né, é a automatização dos procedimentos, principalmente na capital, né, com a grande quantidade de casos que chegam diariamente para nós, né, muitas vezes a gente tem a tendência, essa é uma tendência natural do ser humano, aí eu estou colocando a minha autojustificativa aqui, né, de você padronizar procedimentos, né? Isso não é mal, né? Agora, você padronizar procedimento nesse caso é uma coisa muito, às vezes, arriscada, porque, tudo bem, a mãe já perdeu 8 filhos, então o nono já perdeu 8, tem jeito mesmo, né? Tá, abrigo, família substituta.
E, às vezes, não é o caso. Então, você tem que olhar uma questão muito individual, muito objetiva, né, para tentar evitar esse tipo de postura, que, às vezes, acontece. Né? Eu não vou dizer que isso aí a gente é isento, assim, 100% de uma certa responsabilidade, não, mas nós tentamos ao máximo evitar, né? Através da sindicância, do comissariado, do estudo do abrigo, do estudo do conselho, do estudo da equipe psicossocial, procuramos se cercar de vários estudos para, às vezes, não se fiar, né, num só laudo, que às vezes, com todo respeito aí aos profissionais psicólogos, mas eles podem também, às vezes, estar enviesados ou ter um viés por um determinado ângulo, vamos dizer assim, né, que eu já tive casos raros, né, confesso, raros, né, eu diria que em 15 anos, acho que foram 3 ou 4, né, mas, assim, eu, pelo menos, pessoalmente, percebi que havia aí uma determinada postura já pré-concebida, num determinado sentido, e que a gente viu que a coisa não era tão complicada assim. Mas é tipo assim, né, não diria nem 0,5% dos casos. Né. Na grande maioria dos casos, eu tenho muita confiança em me apoiar, né, eu diria que 99,5% nos casos, nos laudos, né, nos estudos dos psicólogos, das ciências sociais, tanto nossos, né, judiciais, como da rede. Né. Bom. E quando a criança é acolhida, ela tem é feito o PIA, né, para justamente avaliar essa possibilidade, né, esse plano, né, individual de atendimento da criança e da família, e depois o relatório circunstanciado, e só depois desse relatório circunstanciado é que o juiz decide pela guarda provisória para o casal ou pela reintegração da criança na família nuclear ou na família substituta. Né? E depois dessa guarda provisória, aí vem o processo de destituição do poder familiar. Né? A grande questão, né, só para encerrar aqui, é a questão da guarda provisória e da destituição do poder familiar. Isso é uma questão que nós já discutimos muito e não conseguimos chegar a uma conclusão ou uma solução definitiva, né? Pelo seguinte: após o laudo da entidade de acolhimento, se esse laudo é pela colocação em família substituta e os pais não apresentam uma contraprova, ou apresentam uma contraprova que a gente entende como fraca, né, frágil, nós determinamos a guarda para uma determinada família. Ou para uma pessoa individual ou para um casal, que é habilitado para adoção. E aí o Ministério Público ajuiza a ação de destituição do poder familiar. Então são dois processos. Um de verificação e aplicação de medidas protetivas e o outro de destituição do poder familiar. Agora, o grande problema é que pela própria legislação, ou seja, os prazos que a lei concede de defesa dentro do processo, e pela própria estrutura do Poder Judiciário, né, na sua grande maioria, às vezes carente, né, de pessoal, às vezes de estrutura até de informática, esse processo de destituição ele tem uma certa demora. Né. Veja bem, isso eu estou colocando nos casos litigiosos. Evidentemente que, muitas vezes, a mãe e o pai entregam espontaneamente a criança. Né. Aí não tem esse problema nenhum. Né. Deixa de existir essa questão. Muitas vezes, eles concordam que fique com algum parente, também não tem esse problema. Eu digo nos casos em que há oposição do pai ou da mãe, geralmente da mãe. Né. É complicado, mas, em geral, na grande maioria dos casos, o pai é ausente. Né. Bom, enfim. A questão é a seguinte, né. Depois da criança ficar 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, com o casal guardião que pretende adotar, e já criou vínculos afetivos, né, com essa família, a sua estrutura já está formada, vamos dizer assim. Isso vocês, psicólogos, devem saber, talvez, ou explanar melhor que eu, né? Fica uma coisa difícil, né? Vamos dizer que a família demonstra que agora ela está bem, a família natural, biológica, e que na época ela estava
complicado, mas depois de 3, 4 anos ela conseguiu se reestruturar. É justo que essa criança fique 3, 4 anos no abrigo, esperando a reestruturação dessa família? Qual que é o prazo razoável? É 3 meses? 6 meses? 1 ano? É uma questão complicada, né? A lei fala 3 meses, antigamente era 6. Ela reduziu agora, no final do ano passado, para 3 meses. Né? Então, são questões que a gente se coloca e a gente não tem uma resposta muito clara, sabe? Talvez a agilização do processo seja uma questão. Né? Bom, só para as últimas palavras, né? Uma das questões que a gente pode tirar, talvez, do livro, né? E de todas essas considerações que eu coloquei aqui, nessa relação nossa, né? Profissionais do direito, profissionais da área da psicologia, psicólogos, assistentes sociais, educadores, enfim, da rede de proteção, né? Chamada rede de proteção e rede de justiça, né? Enfim. Seja o reconhecimento dessas nossas próprias limitações, né? E o reconhecimento da nossa necessidade de procurar apoio um no outro, né? E agir de forma complementar e reconhecendo que, às vezes, a gente se acha que é a luz, né? Mas o nosso pontinho de sombra, a gente tem que reconhecer também o nosso lado escuro, né? Para ver também a luz no outro, que a gente acha tudo sombra, vamos dizer assim, né? E, de certa forma, aí se complementar, né? E, através desse apoio mútuo, eu sei que é o mundo ideal, tal, muitas vezes não acontece, mas eu entendo que essa deve ser a nossa tentativa, no sentido de que essa caminhada, né, como a Cristina Richardson coloca, né, até o título original em sueco, eu até não falo sueco, mas pelo que eu vi das traduções em inglês, português e outras línguas, é a nossa caminhada, né? Em português foi colocado como Nunca Deixe de Acreditar, mas o título, assim, originalmente falando, seria Continue Caminhando, né? O continue a caminhada, não desista de caminhar, né? Então, acho que muitas vezes, mesmo quando a gente se sente esvaziado ou às vezes sem motivação, e a gente tem que ver, talvez, a nossa união mais profunda, vamos dizer assim, aquela que está além das nossas oposições, dos nossos conflitos, das nossas diferenças, né, que são inevitáveis e devem ser reconhecidas, né, mas além dessas divisões, alguma coisa que está além, talvez numa dimensão diferente, sabe? Assim, não vou dizer acima, abaixo, mais profunda, mais alta, enfim, mas que nos coloca nessa aventura da vida, assim, que é tão breve, né? E que a gente tem que levar com tanta profundidade, né? E é isso que eu queria deixar essa mensagem, agradecer a mensagem de todos. Obrigado. Pessoal, nós vamos tentar seguir a programação mais como estava programado de fato, mas queria dar 10 minutinhos para a palavra circular um pouco, antes de chamar a professora Cassandra, que já está aqui, cuja presença eu agradeço. E aí a gente começa às 10h30 e terminamos meio-dia, né, como estava mais ou menos previsto aqui na programação, retornamos às 13h30 com as comunicações que vão ser algumas aqui nesse auditório e a maior parte na Fafiche, tá? Para quem não é daqui, da UFMG, um prédio que fica descendo aqui perto da Letras, tá? Os monitores e as monitoras vão guiar vocês. Mas, enfim, palavra aberta, temos 10 minutos, 15 minutos. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão. Eu, Rafaela, levamos até vocês. Bom dia. Eu queria saber qual que é a sua opinião, doutor Marcos, sobre a realização das audiências concentradas com toda a rede de atendimento para agilizar ou levar mais informações ao processo sobre esse encaminhamento ou não para a família substituta ou retorno para a família de origem.
quando as crianças estão acolhidas. As audiências concentradas foram idealizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, justamente numa tentativa de abreviar, né, ou seja, reduzir o tempo de acolhimento institucional, ou seja, o tempo de abrigo, né, de abrigamento. Eu acho importante, evidentemente, eu acho muito mais importante ainda nas comarcas menores, né, onde o juiz, muitas vezes, ele é, como eu falei para vocês, clínica geral. Então, ele tem casos de família, de criminais, contratuais. E lá no meio de todos aqueles casos, ele tem um caso lá de uma criança abrigada. E muitas vezes ele não dá a atenção devida, né, para a urgência daquela situação. Entendeu? Até por pressão, né, de advogados, né, uma coisa interessante também, que se o juiz, promotor, até o defensor da infância e da juventude não se autocobrarem, apesar de que hoje isso tem mudado um pouco, né, com a cobrança do CNJ, muitas vezes os processos de infância acabam ficando meio esquecidos, sabe, meio de lado, assim, né. Agora, na comarca da capital também é útil, talvez não é tão necessário, mas é uma exigência do CNJ e tem sido feito, né, e nós temos obtido até uma porcentagem de reintegração muito alta, né? Porque exige que todos lá na audiência, de certa forma, se manifestem, inclusive os pais, né? Falar, olha, vai ou não vai? Quer dizer, consegue ou não consegue? As famílias extensas também, avós, tios, primos, quem que vai assumir essa responsabilidade aqui, né? O abrigo não pode se estender para sempre, né? Então, eu acho algo positivo, entendeu? Eu diria que na capital, se o processo é bem acompanhado, talvez não seja essencial. Mas eu acho que é uma medida que é sempre positiva, entendeu? Mais alguma pergunta? Ali. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. Quando o senhor falou sobre a guarda provisória e a destituição do poder familiar, né, você pontou um pouco sobre os entraves que tem, né, nesse processo. O que o judiciário pode estar aprimorando nessa questão dos processos, né, de crianças que já estão com guarda provisória ou que estão encaminhadas para colocação em família substituta, e que a gente que trabalha na rede ainda vê que ainda tem um entrave no processo da destituição do poder familiar, né? E acaba vendo crianças que estão aguardando a colocação em família substituta, mas que o processo ainda não concluiu, e aí não pode ser incluídos no cadastro nacional, e o tempo vai passando e a criança vai continuando no acolhimento. Eu queria só entender o que o judiciário tem pensado para poder aprimorar mais, né, nesse sentido dos processos, né? Porque eu vejo, você fala da questão desse impasse, porque também existe um impasse do tempo da criança e o tempo do processo também, que eu acho que está muito relacionado com a guarda provisória da instituição. É o que os profissionais da psicologia sempre colocam, né? A questão que o tempo da criança, do adolescente, né, principalmente da criança, é diferente do tempo do adulto, passa às vezes mais rápido, né? Talvez para eles passe mais devagar, mas passa mais rápido, em comparação com o tempo do processo, né? É uma questão complexa, né? Nós temos lutado, né, até com o novo presidente agora do tribunal, nós temos, primeiramente, a questão do processo eletrônico, né, que eu acho que é essencial. O processo físico, que é o processo da Idade Média, vamos dizer assim, né, aquele processo de papel, né? Isso aí não tem mais condição de nós continuarmos com esse tipo sabe, isso é completamente anacrônico, né? É uma coisa absurda, né? Ele demanda uma demora muito grande, né? Porque as vistas, né, as remessas do processo têm que ser físicas, então vai promotor, juiz, defensor, psicólogo, assistente social, comissário. Então o processo fica rodando para tudo quanto é lado e demora para ser concluído, né? E tem os prazos processuais que foram reduzidos agora no final do ano passado, mas continuam ainda amplos. Isso é uma questão complicada, porque a gente também reduzia os direitos de defesa, talvez não seja a solução, porque nós temos que garantir o contraditório para a família biológica, né? Agora, achar alguma forma realmente de agilizar esse processo, no sentido de que a criança não fique aí 3, 4, 5 anos esperando uma adoção, né? Até recentemente eu tive um caso agora, julguei até nesse fim de semana, né?
em que duas crianças já estavam há 6 anos com um casal, né? Mas é um caso que foi para o tribunal anulou a sentença, depois um outro acórdão anulou o outro acórdão, voltou o processo para nós lá, e esses dois estavam junto com outros 5 irmãos, né? E o processo de destituição era contra os 7 irmãos, se não me engano, e muitos tinham pais, outros não tinham pais registrados, né? Então, na verdade, a gente acabou julgando aquela adoção separadamente da destituição para evitar aquela situação que quase que não tinha fim, vamos dizer assim, né? Isso não é a maioria, graças a Deus, né? Mas, infelizmente, tem alguns casos que a gente sente que causam sofrimento para a família e também para a criança que está sendo adotada, né? Porque muitas vezes não basta a guarda, ela quer aquela identificação na vida civil, na vida comunitária, na vida escolar, acima de tudo, como filho, filha daquele pai, daquela mãe afetiva que ele considera realmente os pais legítimos dele, né? Nós temos tentado olhar isso aí, mas sem desrespeitar a questão do respeito, né, da garantia da família biológica também, né? Entendeu? Alguém tem mais uma pergunta? Obrigado, doutor Marcos, pela apresentação. Eu deixei de perguntar antes porque eu tenho, na verdade, esse interesse muito distanciado da temática. Eu entrei em contato, sobretudo, com a obra da Cristina. Mas, enfim, pesquisando um pouco para tentar escrever e pensar o tema, tal como tratado por ela, eu me deparei com alguns artigos, né, na internet, sobretudo da mídia, mencionando a questão de um sequestro de bebês, que teria acontecido em BH, mas aparentemente em Brasília, e eu fiquei meio sem entender sobre o que exatamente, enfim, tratava, enfim, essa questão. E aí eu, enfim, aproveito a oportunidade para receber um esclarecimento sobre isso. Essa questão, né, foi até colocada no ano passado, principalmente, né, em 2017. Foi o título, né, de uma audiência pública, lamentavelmente, na minha opinião, né, promovida por uma determinada parlamentar municipal, né, sobre a questão das adoções serem realizadas, às vezes, sem o devido respeito ao processo legal, vamos dizer assim, ou de forma, às vezes, atabalhoada ou apressada, né? E essa audiência foi, no meu entendimento, de uma forma muito agressiva, vamos dizer assim, né? Até caluniosa, eu diria, né? Inclusive, eu manifestei isso diretamente para a vereadora, a parlamentar, né? Isso eu não estou falando aqui só para vocês, eu encaminhei um documento oficial, né? Para ela, né? Que esse título que foi dado a esse evento, no meu entender, foi muito lamentável, sabe assim? Justamente aquela demonização dos órgãos do judiciário, do Ministério Público, que eu acho que não deve existir, porque justamente aquela incompreensão, né, da alteridade que foi colocada aqui, né? E justamente colocando essas questões no sentido de que esse procedimento preliminar que antecede a destituição, que eu coloquei para vocês, que tem um procedimento preliminar e depois da destituição, teria sido feito de forma automatizada, né, e sem que fosse garantido aos pais a devida defesa, vamos dizer assim, né? E que então caracterizaria, entre aspas, né, um sequestro, né? Eu realmente nego essa questão, né? Eu acho que, veja bem, a gente não é perfeito, evidentemente, num caso concreto, um A ou B ou C, às vezes nós podemos ter tomado uma atitude que, ao longo do prazo, se mostrou que era melhor ou não era melhor, né? A questão é que, muitas vezes, nós, juízes, eu digo, né, tem que tomar decisões emergenciais em caráter urgente. Nós temos provas limitadas, vamos dizer assim, né? O conjunto probatório nos é fornecido pelo assistente social, pelo psicólogo, às vezes pelo médico, às vezes pelo conselho tutelar, mas é um conhecimento inicial, preliminar de uma situação de risco. Então, o juiz tem a decisão de tomar uma decisão ou não tomar, né? E, muitas vezes, o fiel da balança, ele é muito
difícil de identificar, né? Eu acho que a questão de julgar é muito complexa, né? Muitas vezes você não tem a certeza absoluta de que aquela decisão vai ser a melhor possível. Você toma aquela decisão que você entende a razoável dentro dos elementos que você conhece naquele momento. Evidentemente que essa decisão vai ser revista após uma sindicância, após uma audiência com os pais, né, com os familiares, após um estudo psicológico, social, né, e, na grande maioria dos casos, muitas vezes essa situação é revertida, quando se tem a garantia de que o serviço social entrou também para ajudar e para estruturar aquela família, né. Agora, houve sim essa colocação, eu entendo muito assim, né, mal posta, né? E o que eu posso falar a respeito disso é isso, né? Entendeu? Erros eventuais podem acontecer, porque a gente, evidentemente, na análise da prova, né, geralmente naquela urgência você não tem todos os elementos, mas não que isso é feito de forma, né, padronizada, no sentido de desprezar a família biológica, os pais, absolutamente, né? Nós temos todo o esforço, né? Não só eu, como a minha juíza também, a minha cooperadora juíza, que também atua comigo, de dar toda a possibilidade de que a versão da família, as condições da família sejam também colocadas para a gente evitar a retirada da família natural. Certo? Obrigado. Bom, infelizmente, né, essas questões jurídicas são super importantes, né, para a gente. Assim, queria agradecer muito o senhor por ter vindo, por ter aberto o Congresso, né. Assim, eu acho que suas colocações elas vão ressoar ainda por esses 3 dias, né. A gente tem que pensar mesmo com o direito, né, e com a prudência que parece que o senhor, né, faz questão de colocar em primeiro lugar. Tenta, pelo menos. Isso me pareceu e queria te parabenizar por isso. Eu acho super importante, né, que um juiz seja marcado pela prudência, assim, sem a pressa de julgar, né? Muito bem, então, queria encerrar essa mesa, agradecendo mais uma vez o Dr. Marcos Flávio Lucas Padula, e chamar já a próxima palestrante.